Isso nos leva ao próximo passo, crucial para a economia brasileira também. Se a inflação não ficar contida bonitinha aqui, o Banco Central acaba tendo menos margem para movimentar a taxa Selic, né? Que isso influencia diretamente não só a nossa vida, como os nossos investimentos também. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que o Campos, né, você deixou bem claro que vai ter mais 2 cortes, aparentemente de 0,5% cada um, e depois, próximo corte na taxa de juros, já vai estar com o governo. Ele pegou assim, ó, falou, mano, a gente está preocupado com o fiscal aqui do lado. Então, se vocês não arranjarem o fiscal aqui, não tem como o pai cortar a taxa de juros que vocês sempre falam para a gente cortar aqui. Então, não é má vontade. E um bagulho bastante legal que aconteceu também foi que o Banco Central foi unânime nessa votação e também na ata, né? Então, não teve mais divergências de votos, como aconteceu na última reunião, que alguns achavam que deveriam manter e outros que deveriam ter cortes na taxa Selic. Então, o Banco Central está em coro, mostrando a sua posição e passando essa batata quente para o governo para poder continuar com o corte de juros. Isso também nos levou no próximo dia, como eu já disse, que a Bolsa não subiu como todo mundo esperava e também, Brasil, há outras ações que podem se beneficiar e podem se lascar também com esse movimento. A gente vê Prio subindo um montão, Petrobras também, por incrível que pareça, ainda está subindo um montão. Só que Petrobras, à medida que o barril de petróleo sobe, que seria um negócio lindo, maravilhoso para ela, o que não é, já que ela está represando ali o repasse, o que para o mercado interno é muito bom, mas leva desconfiança para a empresa, né? E também essa incerteza do que vai ser com a petroleira. E o CFO da Petrobras também deu entrevistas e falou que não vai subir ou não tem previsão dessa subida do petróleo por aqui, não tem esse repasse. E aí a gente tem que pequenos players que acabavam importando até 50% do diesel do exterior podem acabar se lascando um pouco mais. Tem essas outras 2 empresas que podem se dar muito bem na visão do BTG, que é Raízen e BRDT. BRDT, inclusive, é uma das favoritas do velho Barça. Por quê? Porque elas importam somente 20% do que elas precisam, enquanto os players menores acabam importando 50%. Com o petróleo muito alto, o diesel também fica muito alto, e aí podem beneficiar essas 2 empresas em detrimento das outras menores, né, os menores players. E a Petrobras ainda fica nessa incógnita. Tem recomendações pesadíssimas para a Petrobras de compra, mas a gente sempre fica nessa incerteza eterna de que se é um bom negócio ou um mau negócio comprar as ações da Petrobras. Então você, acionista, tem que ficar muito ligeiro para caso você queira, né, continuar um risco, continua, mas se você tem mínima dúvida, pode azedar a marmita mais para a Petrobras. Então, Tanaka, a gente tem que acompanhar de perto o movimento do petróleo. Sugiro que você acompanhe o futuro do petróleo para você mais ou menos ali estar balizado em novos aportes, né? Ou quem quiser realizar lucro, essas coisas todas que os Tanakas adoram fazer, compra e vende, feito umas vaca doida também. Fiquem ligeiros, buy holder, tanto faz, tanto fez, na verdade. Mas isso é importante não só na hora do carrego, mas na hora de comprar uma ação também. Então fiquem ligeiros aí com o preço do petróleo. Pode causar mais tensão na bolsa e quando tem tensão na bolsa, vocês já estão ligados que sempre é oportunidade de compra. Então já monitore as ações de vocês, porque essa semana promete ser bastante agitada por conta desse movimento do petróleo. Apesar do fim do dia, a gente sempre torcer, né, para dar uma crisinha, para a gente poder comprar mais também, que é legal, é ruim, né, porque todo mundo sofre, porque aumenta o preço de tudo, é uma desgraceira e o dólar pode disparar. Feito uma vaca doida também com todo esse fluxo de dinheiro, indo lindamente para os Estados Unidos e aproveitar essa taxa de juros altíssimas lá nos parâmetros dos Estados Unidos. Um Tanaka me perguntou qual que é a diferença, né? Por que é melhor, na verdade, a taxa de juros de 5 bordoada ao invés de uma de 12 e pouco no Brasil? É só uma questão de risco. Quem mexe com muito dinheiro, o pessoal tem medo. É só a gente trazer para uma situação para mais perto da gente. Você investiria seu dinheiro hoje na Argentina, está pagando lá 108%. Você meteria o dinheiro lá no governo argentino? Provavelmente não. Então, os grandes do mundo todo acabam enxergando a gente assim também, como um grande risco, né? Apesar do investimento poder render muito mais, ele preza muito mais pelo risco do que você alocar em países como Brasil, África do Sul. Agora a gente não tem mais Rússia, China, o pessoal fica muito tenso, com medo. Então é só esse paralelo, não é que um é melhor que o outro, é só uma relação de risco-retorno. Se a gente pensar que o Brasil todo é basicamente 2% só da renda fixa mundial,
acho que fica mais fácil para você clarear aí o cabeção e entender por que uma taxa de juros de 5 nos Estados Unidos pode ser muito melhor do que uma de 12, 13 aqui no Brasil. Então é isso aí, tá na cara. Beijinho no frio de carão de vocês, mas Denise minha barra, vestido coçado, seu coisa.